Olá, boa noite. O estado chega à marca dos 60 mil casos de coronavírus. Foram registrados 1.472 em 24 horas. O número de óbitos também aumentou, chega a 1.929. 18 mortes de ontem para hoje. E o Espírito Santo tem a ocupação de 80,63% dos leitos de UTI para pacientes com Covid. Do norte do estado, a situação é ainda mais preocupante. Quase 90% dos leitos estão ocupados e há hospitais que já nem possuem mais vagas de UTI. Em contrapartida, apenas 45% da população está respeitando o isolamento social. Cada vez mais pessoas estão nas ruas em todo o Espírito Santo. Na Grande Vitória, a população de Cariacica é a que menos respeita a recomendação para ficar em casa. Somando a média de todas as cidades, o índice de isolamento social no estado é de 45%, um número abaixo do ideal e que reflete na maior ocupação dos leitos. Passados mais de 100 dias de enfrentamento da pandemia no solo capixaba, um conjunto importante da população parece que esgotou a sua paciência, com a necessidade de manter as medidas de distanciamento social. No entanto, o preço quem pode pagar é a própria população. Na medida que a população que está protegida com o distanciamento social se expõe ao risco, ela mesma pode então se colocar na possibilidade de contrair o coronavírus. Nesta quinta-feira, o estado abriu mais 15 leitos semi-intensivos para tratar pessoas com a Covid-19. A ocupação de leitos hospitalares é maior que 75% e algumas cidades já não possuem vagas disponíveis. A ocupação ela se mantém estável por conta da expansão do número de leitos e da melhora do manejo clínico dos pacientes internados nas nossas UTIs e unidades de enfermaria. Então, a estabilidade que o Estado vive pelo não colapso do sistema de saúde é resultado da estratégia de ter ampliado a rede de hospitais próprios, fortalecido a parceria com os filantrópicos e comprado um pouco de leitos da rede privada. Na Grande Vitória, o número de novos casos da doença encontra-se estável, mas ainda é alto. De acordo com a Secretaria de Saúde, nas próximas semanas poderemos ter uma redução considerável no número de infectados. Mas para confirmar se estamos fazendo um movimento descendente, o governo do estado vai realizar mais uma etapa do inquérito sorológico ainda neste mês. E nós decidimos avançar em um novo inquérito sorológico para poder continuar acompanhando tanto a projeção do número total de casos reais, em cada micro-região do estado, nas grandes cidades e também o acompanhamento da taxa de transmissão no Espírito Santo. Para realmente entrarmos na parte descendente da curva, é importante o capixaba só sair de casa se for extremamente necessário. Pois é, por isso que a gente pede para que cada um faça a sua parte. Agora, e os curados, hein? O Espírito Santo tem hoje quase 40 mil pessoas curadas da Covid-19. Mas a doença, gente, deixa sequelas, principalmente na respiração. E para esses pacientes, a recuperação cardiopulmonar é essencial. Os exercícios têm que ser feitos devagar, respeitando o limite do corpo. Puxa fundo. Isso, muito bem. Solta e deixa o ar sair todo. Fábio tem 50 anos e se recupera das sequelas deixadas pelo tratamento que precisou fazer para se curar da Covid-19. Ele pegou a doença, ela se agravou e Fábio passou 15 dias na UTI. Ainda sente as consequências desse tratamento. Por isso, procurou ajuda. Quando eu saí da UTI para a enfermaria, eu senti uma certa dificuldade. A respiração voltou aos poucos, foi voltando aos poucos. Agora a fraqueza permanecia. A médica que tem acompanhado o Fábio é a Ellen. Ela é cardiologista e explica que o quadro dele é comum nesses casos. Muito comum os pacientes evoluírem com falta de ar, é a principal queixa que nós temos observado. O paciente, após passar por uma infecção, não só os pacientes que se internaram com a forma grave, como foi esse nosso paciente, que teve uma internação em CTI, depois em enfermaria, mas alguns que até tiveram uma forma leve da doença, relatam muita queixa de cansaço e falta de ar. Mas nenhum tratamento pode ser passado sem avaliação clínica. Por isso, assim que o paciente chega, é feito um teste de força da musculatura respiratória dele. Se não tivesse passado por essa avaliação, o Fábio não saberia que precisa cuidar muito bem do coração.
Esse mesmo paciente que teve uma forma grave da doença, a principal queixa era pulmonar. Ele fez uma avaliação e foi realmente comprovado que a musculatura pulmonar estava comprometida. Porém, em uma avaliação, um check-up cardiológico, no teste de esteira, nós observamos que ele era um paciente que estava tendo um comportamento hemodinâmico alterado. A pressão que tinha que subir no esforço, ela caía no pico do esforço. Isso é um sinal vermelho para um cardiologista. Os sintomas mais comuns para quem passa tanto tempo na UTI, entubado, são dores de cabeça, dores pelo corpo, dificuldade de locomoção e até mesmo falta de ar. Por isso, é muito importante, por exemplo, uma reabilitação cardiopulmonar, porque ela pode evitar problemas futuros. Para o Fábio, ainda falta um tempinho de tratamento até voltar à sua saúde de antes de pegar o coronavírus. Mas assim que terminar esses cuidados, vai engatar em outros. Tenho necessidade de me adequar novamente a minha vida mais saudável, né? Fazer exercícios. Porque se eu tivesse o organismo, digamos, mais preparado, né? O organismo mais saudável, talvez o vírus não vinha com tanta força no meu organismo. É isso aí, seu Fábio. A gente deseja uma ótima recuperação para o senhor. E lembra que é fundamental passar por uma avaliação médica antes de começar qualquer tratamento. Agora a gente muda de assunto, fala de um caso grave que aconteceu em Cariacica. Um ex-servidor do município foi preso, suspeito de cancelar multas de trânsito do Detran, causando um prejuízo de R$170 mil. Eu vou chamar o Vitor Zucolotti, porque ele tem informações para a gente ao vivo. Não é isso, Vitor? Boa noite. Como é que ele cometia essa fraude? Isabela, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Esse ex-servidor aí da Prefeitura de Cariacica, ele foi preso na Operação Trânsito Livre, que foi deflagrada aí pela Delegacia de Combate à Corrupção da Polícia Civil. Né? Esse ex-servidor, como você falava, cancelava as multas de infrações graves e também gravíssimas, como dirigir alcoolizado. Ele era funcionário, né, servidor da Prefeitura de setembro do ano passado até fevereiro desse ano, mas foi exonerado. O delegado responsável pelo caso, ele explicou para a gente como esse ex-servidor conseguiu dar esse prejuízo de R$170 mil. Confira. O ato de corrupção dele foi cancelar indevidamente multas aplicadas a pessoas de forma a não respeitar, não tinha processo e, em alguns casos, ele solicitava era mediante pagamento, em outros casos chegava a fazer até de favor. E aí foi identificado em torno de R$170 mil em multas que foram canceladas indevidamente. Pois é, a polícia também cumpriu aí mandado de busca e apreensão na casa desse ex-servidor. Também foi recolhido documentos, aparelhos eletrônicos para a polícia e continuar essa investigação. Inclusive, a polícia não descarta que outras pessoas possam ter participação no esquema. Inclusive, o delegado também explicou para a gente como é que funcionava mesmo, de fato, esse esquema de cancelamento de multas. Dá uma olhada. O Detran fornecia senhas a funcionários da Prefeitura de Cariacica, por conta da permissão legal. Isso aí tinha regular, mas, infelizmente, esse servidor, se aproveitando da condição dele, fez o mau uso daquele poder, né, digamos assim, que ele tinha, e ali praticou ilícitos, né, de maneira continuada. Pois é, gente, segundo a polícia, o Detran, ele já mudou esse sistema, então não existe mais a possibilidade dessa fraude ser cometida no sistema atual. O ex-servidor já está no presídio, só que durante aí o mandado, né, de busca e apreensão na casa dele, a polícia verificou um outro crime. Ele também fraudava o medidor de energia. A equipe da EDP foi até o local, foi acionada, confirmou que ele fazia isso também e ele também foi autuado em flagrante por estelionato. Situação bem complicada, né? Lesando aí os cofres públicos, Isabela. Complicado aí esse caso. Eu volto com você no estúdio. Vitor, pelas informações. Brincadeira, né, gente? Olha, a polícia ainda procura 3 criminosos que estaram envolvidos no sequestro do gerente do banco e da namorada dele em Ibiraçu. O TN2 trouxe o caso com exclusividade nesta terça-feira. 2 homens que estavam com mais de R$150 mil do resgate foram presos pela polícia quando fugiam do estado.
Esses são Charles Dias da Rocha Sobrinho, mais conhecido como Nordestino, e Flávio Aparecido Ferreira, identificados pela polícia como 2 dos 5 envolvidos no sequestro do gerente de banco e da namorada dele na última segunda-feira, em Ibiraçu, norte do estado. A dupla foi presa no município de Domingos Martins. A Polícia Militar montou um cerco na BR-262, já com informações sobre o veículo dos suspeitos. E encontraram no carro da dupla mais de R$150 mil, notas identificadas com timbre do banco. Durante a abordagem, os indivíduos estavam tranquilos, aparentemente tranquilos, foram questionados sobre o que teria no veículo, que tinha, foi feita a busca pessoal, a busca no veículo, e logo no primeiro instante eles já informaram que havia uma quantia em dinheiro, uma quantia razoável, informaram o valor de R$150 mil e que estaria em sacolas dentro de uma bolsa. Disseram que havia vendido uma casa lá em Minas Gerais, na cidade de Lagoa Santa, e estariam no norte do Espírito Santo, na casa de familiares. Achamos estranho, já com as informações antecedentes da situação de Ibiraçu, então separamos os dois e fizemos algumas perguntas, percebemos logo a contradição. O sequestro tem início na segunda-feira. 5 homens entraram na casa da vítima em Ibiraçu, no norte do estado. Raptaram o gerente de banco e a namorada dele. Em seguida, ambos foram levados para um cafezal da região. Passaram a noite toda com ele no cafezal e conduziram a moça para uma casa que a gente não sabe ainda que casa foi essa. Pela manhã cedo, terça-feira, por volta de 9 horas, pegaram o gerente, levaram para a casa dele e passaram a informação de que ele deveria entrar no banco tranquilamente, colocar o dinheiro que havia no cofre em sacos de lixo e cada vez eles iriam passando as informações via o telefone, para isso usar o telefone dela. Bem, ele de manhã cedo foi ao banco, pegou o saco de lixo, fez do jeito que eles combinaram, chegou no meio do caminho, mandaram que ele jogasse na BR-101 o saco de lixo e fosse embora, que ela seria libertada posteriormente. Após deixar o dinheiro no local combinado, o gerente foi libertado e a namorada dele também. Deixada no Morro do Moreno, o veículo usado para liberar a vítima também foi abandonado pela quadrilha. As investigações continuam para identificar os outros 3 criminosos. A polícia ainda não tem pista dos 3 foragidos, já que os 2 homens presos não contribuíram com informações. Mas sabe que o trio também fugiu com o dinheiro. Na realidade, eles são bandidos experientes, né? Se reservaram o direito de falar em juízo, então a gente está tentando identificar, né? Muito provavelmente por ser BR, né? Eles devem, claro que eles não fizeram isso do nada, eles com certeza vieram, monitoraram, mas eles fazem isso em outras cidades também. Só que aqui no Espírito Santo eles não se dão bem, não. Ainda bem que as vítimas estão bem, né? O caso segue sob investigação da Delegacia Anti-Sequestro. Até o momento, nenhum outro suspeito foi detido. Você vai ver no próximo bloco, um jovem de 16 anos foi morto a tiros enquanto dirigia em Cariacica. Agora imagens ao vivo para você ali do centro de Vitória, a gente já volta. Um jovem de 16 anos foi morto a tiros dentro de um carro em Cariacica. No momento do ataque, a vítima estaria dirigindo o veículo para um dos gerentes do tráfico de um bairro vizinho. David de Oliveira Passos, de apenas 16 anos de idade, foi assassinado dentro deste carro no final da manhã de hoje. O adolescente passava pela avenida principal do bairro Vila Prudêncio, em Cariacica, quando homens em uma moto chegaram atirando. A Polícia Civil esteve no local do crime. De acordo com a perícia, David foi atingido por 7 disparos e morreu na hora. No carro também estava uma outra pessoa, um jovem de 19 anos que já tem passagem pela polícia. Ele seria o gerente do tráfico de drogas do bairro Santa Rosa. No primeiro momento, o rapaz chegou a fugir sem ser atingido, mas os criminosos voltaram e o balearam na perna. A suspeita é que o ataque tenha relação com a disputa do tráfico de drogas na região. E no meio disso tudo sofre a população de bem. Com medo, comerciantes da região tiveram que fechar as portas. Olha, a polícia informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão de Homicídios de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. E teve briga de torcida organizada em Vila Velha, veja só. As imagens mostram 2 grupos rivais se enfrentando no meio da rua no bairro Cocal. Os homens jogam pedras uns nos outros e também estão armados com pedaços de madeira e cacetetes. Durante a briga, eles soltaram fogos.
O confronto assustou moradores que relataram ouvir também barulho de tiros. A polícia foi acionada. O grupo estaria reunido para assistir uma partida de futebol em um lava-jato, quando, de acordo com o proprietário do estabelecimento, uma torcida rival chegou com muita agressividade. Na abordagem, a polícia não encontrou nenhum material ilícito, apenas pedaços de madeira e 2 camisas de time. O dono do estabelecimento foi orientado a dispensar o grupo e fechar o local. Que absurdo, né, gente? Vamos saber respeitar o time do outro? Olha, na Serra, um bandido se deu mal. Ele invadiu várias residências, mas uma delas era justamente a casa de um soldado da PM. O criminoso tentou esfaquear o militar, mas acabou morto. A saga começou quando as câmeras de segurança de uma residência do bairro São Patrício, na Serra, flagraram um homem subindo a rua. Cena normal, até que o homem invade uma residência. De lá, ele sai logo depois e, vejam só, correndo. É que quando tentou entrar na casa, teve uma surpresa. Quando eles abriu a porta e deu de cara com meu marido sentado. Aí meu esposo falou, cara, o que você está fazendo aqui? Aí ele se assustou e saiu correndo, pulou aqui por cima e foi embora. Depois de sair daqui, o assaltante ainda invadiu outras casas na rua. Em uma delas, a polícia foi chamada. O policial que veio atender era morador da mesma rua. Ao verificar o chamado, não conseguiu encontrar ninguém. Por volta da 00:30, ao passar em frente à própria casa, estranhou ao ver as luzes que tinha deixado apagada acesa. Foi verificar e encontrou o ladrão dentro da própria residência. Depois de ter sido flagrado dentro da casa do policial, o ladrão tentou fugir. O policial ainda chegou a dar voz de prisão, mas ele não atendeu. Saiu correndo aqui pelas ruas do bairro. E num determinado momento, de acordo com o relato do soldado, a polícia, o ladrão teria partido para cima dele com uma faca na mão. O policial reagiu atirando. O ladrão ainda tentou correr, como vocês podem ver aqui na rua, o sangue no chão. Mas não foi muito longe. Acabou sendo socorrido pela própria patrulha. O assaltante foi levado para o UPA de Castelândia, onde morreu. Ele não tinha sido identificado ainda. Na rua onde o fato aconteceu, os tiros foram ouvidos por alguns moradores. O que a filha da senhora contou? Olha, ela contou que ouviu o tiro. Estava muito escuro, né? Ela tentou olhar, mas não deu para ver nada. Gritaria? Teve. Até me assustei, né, com a situação. Porque eu fui dormir, era mais de 00:30. Aí eu peguei e tinha escutado realmente o barulho do portão abrindo e fechando. Mas eu achei que estava todo mundo acordado, mas não. Era o bandido, né, que teve aí. A guarnição envolvida na ocorrência estava na 3ª Delegacia Regional da Serra, onde os policiais militares foram ouvidos. Com o assaltante foram encontradas, além da faca, 2 chaves de veículos. A polícia informou que a ocorrência foi registrada como tentativa de latrocínio. O policial agiu em legítima defesa. Já o corpo do suspeito foi encaminhado ao DML de Vitória. A seguir, a emoção da cura. O paciente fica mais de 60 dias internado e é recebido com festa em casa. Agora, imagens para você do trânsito na Enseada do Suá. Trânsito bem tranquilo. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta para te contar a história de mais um paciente curado da Covid-19. Renato Galdino, de 52 anos, ficou 64 dias internado, gente. 50 deles na UTI. E enfrentou dias difíceis, mas ao receber alta, foi aplaudido pela vitória. Teve uma recepção calorosa na porta do Hospital Dário Silva, com balões e muita festa. Olha que bacana. E o momento mais emocionante foi receber o abraço da filha, que chorou de alegria ao ver o pai. Vamos ouvir esse trechinho? Eu tenho amigo. Emocionante, né? Olha, a neta Valentina, que é o xodó do avô, também foi recebê-lo com muito carinho. A gente tem a imagem dela chegando, ainda a filha, olha, recebendo o pai com muita felicidade. Mas a neta também estava lá. Gente, o Renato é morador do bairro Eldorado, na Serra. Ele é hipertenso e, segundo a família, ele perdeu mais de 20 quilos durante o tratamento. Agora, de volta para casa, a família é só alegria. Olha lá a neta, que gracinha, gente. Não tem coisa melhor do que esse momento, ó, ele chegando em casa. É isso aí, gente. A gente encerra o TN2 de hoje nesse clima de vitória. Desejamos para você uma boa noite. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã tem mais informações, viu? Tchau.